Olá, está começando mais uma entrevista do Entre Fios, produto da disciplina de entrevista jornalística, produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal do Ceará, a UFC. Meu nome é Odara Creston e hoje, 15 de junho de 2023, vou entrevistar, junto aos meus colegas, Israel Vancouver, Giovanni Scomparin e Arthur Albano, um dos maiores nomes do jornalismo impresso do Ceará, uma contadora de histórias, com um sorriso largo e uma risada que acompanha cada frase dita. No entanto, ela não se limita a essas características. Quem é então Erilene Firmino? Por meio desta entrevista, vamos procurar respostas por trás de suas experiências nas competências de filha, irmã, jornalista, professora, estudante e escritora. Desde já, seja muito bem-vinda, Erilene. Muito obrigada. Erilene, eu gostaria de começar comentando que no dia 23 de junho de 2016, você concedeu uma entrevista para a revista Entrevista, também um produto aqui do curso de jornalismo. Aconteceu no estúdio de TV da UFC e 7 anos depois, de volta à UFC, qual é a diferença da Erilene daquela época para a Erilene de hoje? Hoje eu estou muito mais feliz, né? Hoje eu estou muito mais feliz. Naquela época eu estava desistindo do jornalismo. Eu aceitei o convite porque era dos alunos de jornalismo da UFC, do meu professor, na época o Ronaldo Salgado. Mas eu estava num processo de desistência do jornalismo. E vim porque eu sempre tive esse compromisso com o jornalismo. Então, se os meninos, os alunos do meu curso estavam querendo conversar comigo, eu vim, né? E tentei todas as respostas, ser a mais honesta possível, contando minha história, mas ninguém sabia que eu estava nos finalmente, né? Então, hoje estou muito, muito feliz, porque, de fato, um ano depois daquela entrevista, eu acabei saindo do mercado por vontade própria, caminhando outras estradas e acabei... Quando eu achava que o jornalismo já tinha saído de mim, acabei me reencontrando com ele nesse processo de voltar para dentro da universidade que me formou. Erilene, na entrevista de 2016 que você deu para a revista Entrevista, você explicou um pouco da sua relação com a solidão. Vou citar um trecho. Abre aspas. Quando eu estou assim sozinha, é quando eu mais me aproximo de mim. Fecha aspas. Hoje em dia, você continua tendo esse pensamento acerca da solidão? Eu sempre fui assim. Eu preciso de um tempo só. Eu sou uma pessoa festiva, sou uma pessoa alegre, eu gosto das pessoas, eu preciso das pessoas. Mas tem um momento que eu preciso parar, ficar em estado de contemplação. É quando, de fato, eu me aproximo mais de mim. Não é que eu não goste de viver entre muitos. Eu gosto, eu me realizo nesses diversos encontros, eu tenho muitos amigos. E agora que estou ensinando, as salas de aulas, elas me renovam. Às vezes eu venho exaurida, pensando como é que eu vou conseguir dar aula. Em meia hora em sala de aula eu já sou outra pessoa, renovada. Mas, de fato, tem um momento que eu preciso ficar sozinha. Isso desde sempre, desde criança. Desde criança tem um momento que eu me afasto e vou para um canto. E continua. Mas não é doloroso, é prazeroso. Falando um pouco agora sobre a sua formação acadêmica e docência. Aí na sua época de juventude não existia o Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem. Isso. Conta pra gente como é que foi esse processo de prestar vestibular, ingressar no ensino superior. Tanto pelo contexto da época, a questão de gênero e até a sua realidade mesmo. Houve uma resistência familiar em relação à sua busca por essa educação? Olha, quando a minha família era uma família de poucos recursos financeiros sempre. E meus pais, eles tinham aqueles que diziam que sabia assinar o nome. Então, eles deviam ter feito até a quarta série da época, né? Que hoje é quinta. E então, eles não compreendiam o que era... A gente fazia vestibular. Eles não compreendiam o que era vestibular. Meus irmãos, eles em si estudavam até
o ensino, a 8ª série, que hoje é 9º ano. E eles iam chegando por ali e iam ficando, não terminavam, não pensavam em segundo grau, ou em nível superior, quanto mais em segundo grau. Então, eu encontrei essa resistência da minha família, porque eles não sabiam nem o que era. Os filhos todos, eles iam crescendo e eles davam idade de trabalhar, e eles iam começando a trabalhar e ajudando em casa. Então, já comecei com essa diferença, porque eu ouvia muito rádio. E aí, eu me despertei para o jornalismo e fui tentar descobrir o que era isso. E descobri que tinha que fazer, então, o vestibular para poder cursar. Foi muito difícil, porque eu estudava em escola pública e eu sempre quis jornalismo, desde os 13 anos. E só tinha na UFC. E a UFC era muito concorrida e muito difícil, muito. Não tinha cotas, não tinha as questões eram de somatório, era muito difícil. Então, eu fiz 3 vezes para entrar aqui na UFC. Foi muito difícil. Fiz 3 vezes, mas aí fiz aqui na UFC e fiz na UES. A gente podia fazer, inclusive, 2 universidades públicas simultâneas. Então, eu fiz o UFC e fiz letras, porque se eu não passasse para a comunicação, na época era comunicação social, e passasse para letras, na minha cabeça eu já ia adiantando, porque eu acreditava que para ser jornalista tinha que saber português, dominar o português. E letras lhe dá isso. Porque letras, você pode ser muitas coisas, mas você aprende português para ensinar o português. E aí eu fiz comunicação e letras. A primeira vez eu não passei. O resultado saiu numa sexta-feira, por volta de 17, 18 horas. E no outro dia era a prova da UES. Eu comecei a chorar nesse horário. E não parei. E fui fazer minha prova na UES acabada. Não passei nenhuma e nem a outra. Que arrasada. E aí, a segunda vez que passei 6 meses, fiz 6 meses depois, fiz para a UES e entrei. Porque jornalismo estava anual, só fazia, né? Então, quando eu fui... eu já estava desistindo de fazer jornalismo com abuso, de tanto fazer para essa UFC e não dar certo. E eu me apaixonei pelo curso de letras. Então, quando eu fiz eu fiz aqui na 3ª vez, que eu já estava dizendo, eu não quero mais esse negócio não, fique o UFC com seu curso. Eu estava criando aquele abuso, né? Não quero mais saber, e apaixonada por letras. Aí eu relaxei. Quando eu relaxei, foi que eu consegui passar. Porque eu acho que eu vinha tão desesperada, sabendo de todas as dificuldades que eram comuns à minha realidade, que isso também dificultava. Então, quando eu relaxei, disse, não quero mais, eu nem olhava o tanto de gente que ia caindo, porque ficava saindo, né, a concorrência. E consegui passar e nunca minha vida foi a mesma. Foi assim. Erilene, eu gostaria de saber de forma mais específica como surgiu o seu interesse em estudar comunicação social. A senhora já citou a rádio, mas teve outro elemento, o jornal em si? Eu acho que tudo tem muito a ver com quem a gente é. Então, essa família minha, que é base, que é nuclear, eles eram meus pais, eles vieram para Fortaleza por conta das secas, entende? Então, a gente sempre foi uma família de resistência, de resiliência. Eu costumo dizer que a gente que é nordestino, a gente acaba sendo criado na aridez. A aridez do clima, ela acaba entrando nas nossas casas. Então, você não recebe elogio, você não recebe o afeto, o amor, ele entra no prato de comida, nos cuidados. Vá para a escola.
na roupa que faz para você. Mas ninguém diz assim, você quer estudar, que legal. Faz parte. Você é assim, você é legal. Não, faz parte. Quando eu estava, uma vez eu fiz, a professora pediu uma redação para a gente fazer assistindo a televisão, o jornal. E eu assisti o jornal. Esse jornal que aqui hoje é o CETV, que é o antes do Jornal Nacional, e ele falava de aumento de preço da carne, foi essa redação que eu fiz, e ela elogiou minha redação. Naquela época, eu já escrevia meus diáriozinhos, né? Eu sempre escrevia. Eu sempre, a maneira que eu tinha de me compreender, além de eu precisar desse momento de só eu, comigo mesma, eu escrevia. Então, eu escrevia muito, escondido, né, nas minhas coisas. E essa professora, ela elogiou. Quando ela elogiou, eu acho que foi o primeiro elogio que eu recebi na minha vida. Ela disse que a minha redação estava muito boa. Ela leu na sala. De repente, eu me tornei alguém, porque até ali eu não era coisa nenhuma, entende? Paz. Também em casa, a gente fazia um trabalho que a minha mãe, meu pai trabalhava fora, nós éramos muitos filhos, e a mamãe arrumou um serviço, que era fazer sacos, que acabava, o dono desse trabalho levava para o São Sebastião, mas a gente fazia em casa. E a maneira que eu encontrava para suportar, porque era muito chato. De manhã, eu passava a manhã fazendo aqueles sacos. Era ouvir rádio. Então, eu ficava ouvindo rádio, eu viajava ali, eu estava ali, era meu corpo acolá, fazendo aqueles sacos, mas eu viajava, e eu viajava no rádio. E no rádio tinha um programa de rádio-serviço, que eles mandavam, era o programa do Nacélio Lima Verde, que ele morreu recente, eu acho que foi o ano passado. Era um radialista muito bom. E o programa dele era de rádio-serviço, ele mandava um repórter para a rua, e o repórter conversava com as pessoas da rua sobre os problemas. E lá no programa do Nacélio, ele tinha uma produção que falava com a autoridade, de tal maneira que antes daquele programa acabar, o problema tinha sido resolvido. Aí eu me encantei com aquele negócio. Eu disse, eu quero fazer isso. Aí juntou, é isso que eu quero fazer. Aí juntou o escrever direito, né, que a professora elogiou, com esse mundo que eu pensava que naquela época, né, que os radialistas eram jornalistas, né? E aí foi juntando e eu fui pesquisando atrás, é isso que eu quero fazer. Então, o jornalismo entrou na minha vida desse jeito, dentro da minha casa, me levando para esse outro mundo, sabe? Era o momento que eu estava ali fazendo o saco aqui com o corpo, mas a minha mente viajava. Talvez, até por isso, eu precise desse... Eu estava ali com meus irmãos, mas eu não estava. Então, para você ter minha atenção, você tinha que me chamar muitas vezes, embora eu estivesse naquele trabalho automático, a mente, ó. Então, foi essa mente que encontrou esse radioserviço, foi essa mente que fez a ponte com o jornalismo, foi essa mente que disse, é isso que eu quero fazer, junta tudo o que eu quero. Foi assim que o jornalismo me encantou. E sobre a docência, ainda na entrevista de 2016, você deu a seguinte declaração, abre aspas, eu não vou desistir do jornalismo e ganhar dinheiro na universidade ensinando uma coisa que eu estou desistindo, porque é mentira, fecha aspas. Hoje em dia, você é professora substituta da Universidade Federal do Ceará. O que fez você mudar seu pensamento de lá para cá? Foi insistência da sua amiga, a professora Nayana Rodrigues? Não, não foi. Foi assim. Eu, de fato, tinha isso comigo, que eu não queria ensinar se eu não acreditasse no jornalismo, porque eu achava que era uma mentira. Mas o que foi que aconteceu? Eu saí do jornal, né? E fui viver a minha vida, fiquei fazendo trabalhos comerciais como jornalista, mas eu dizia jornalismo de redação, né?
que eu estava desistindo desse jornalismo da redação e não via sentido em ensinar. Aí que foi que aconteceu? Da hora que eu saí do jornal, para a hora que eu vim para a UFC, eu vim para a UFC o ano passado, 2022. Eu fiz a seleção em 2021. De 2017, quando eu saí do jornal, até 2021, aconteceu tanta coisa em minha vida que eu fui me transformando em outra pessoa, fui me distanciando do jornalismo que eu fazia, da redação onde eu estava. Eu me distanciei, eu me afastei completamente. E acreditava nisso piamente, nessa história de não ensinar. Eu fui fazer livros comerciais, trabalhar em assessoria de imprensa. Mas o que foi que aconteceu? Aí, à medida que eu ia me afastando do jornal, da redação que eu trabalhava, do jeito que eu trabalhava, e fui me restabelecendo como indivídua, eu fui procurando em mim características que eu nem... Quando eu saí do jornal, que eu cheguei em casa, eu não sabia nem que roupa eu usava. Eu vou vestir que roupa? Porque fazia tanto tempo que eu trabalhava, que eu não sabia nem como me portar. E quando eu fui saindo, eu fui me despindo de tudo que me lembrava jornalismo, entende? Tudo que me lembrava, porque foi me afastando. Porque não foi um processo bonito o que eu vivi para sair e desistir. Durante toda a minha vida, eu só quis ser uma coisa: jornalista. Então, quando eu desisti, eu não estava desistindo toda felizinha, não. Ai, que coisa boa desistir, não. Foi um processo longo, de muita terapia, porque naquele momento estava me fazendo mal. E eu disse, não quero mais. E fui embora, ciente de que o jornalismo tinha acabado para mim, e eu não ia ensinar mesmo a ninguém, não. Entende? Porque eu não ia ensinar o que eu não acreditava. O que foi que aconteceu? Quando foi a Nayana Rodrigues é minha amiga pessoal, a gente trabalhou junto lá no Sistema Verdes Mares, e ela sempre mandava, eu vou cometer inconfidência sobre Nayana, ela sempre mandava propostas de trabalho para mim. Eri, onde ela via que ela achava parecido comigo, ela mandava. Aí tem umas revistas que fazem, abrem seleção para as pessoas fazerem pautas jornalísticas e faz uma bolsa, dá um dinheiro, né? E ela mandava para mim. Ela mandava muito para mim, rapaz. E eu sempre dizia, muito obrigada, mulher, muito obrigada, mulher. É muito gentil, mas eu chego a me afligia, porque eu acho que ela, na sabedoria dela, ela sabia que não tinha terminado. Eu acreditava que tinha terminado. Eu acho que ela sabia que o jornalismo não tinha terminado em mim. E aí ela ficava mandando. E aí, eu já estava escrevendo um livro, a gente já tinha passado, eu tive muitas perdas nesse período. Eu perdi meu pai, já tinha tido perdas importantes. Eu perdi meu pai, eu estava num processo terapêutico muito importante de minha reconstrução. E a Nayana pediu para... A Nayana fazia uns artigos, começou a fazer a tese dela, doutorado. E ela pedia para eu fazer algumas revisões para ela, para eu fazer algumas transcrições. E quando ela começou a pedir, eu comecei a ler aquele material e eu me encontrava. Aí eu dizia, mas eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Era interessante, nesse instante eu estava falando com o meu professor
o Nonato, que hoje ele é professor aqui da UFC, ele foi meu professor quando eu estudava aqui em jornalismo. Eu tenho muita admiração e gratidão a ele, muita admiração por ele, muita gratidão a ele. E a gente estava conversando nesse instante, eu dizendo para ele que eu achei interessantíssimo, porque o meu retorno, porque eu voltei pela teoria. À medida que eu via aquele material dela, aqui era a teoria, eu dizia, mas eu fiz isso daqui, mas eu fiz isso daqui. Eu ia me reencontrando, entende? Reencontrando a jornalista, a repórter, a partir do que ela estava trazendo da pesquisa dela. Aí eu fui me reencontrando, fui sentindo falta, sabe? Sentindo falta de quem eu era como jornalista. Foi nesse processo. Aí um dia começou a aparecer a seleção aqui para a UFC. A gente é tudo jornalista, as nossas redes é todos jornalistas, né? Eu vi e fiquei fazendo de conta que não estava vendo, mas ela mandou para mim, né? Quando aparece uma coisa, eu vou explicar. A gente, né, a maior parte dos meus amigos é jornalista. Eu tenho 10% mais ou menos das minhas relações que não é jornalista. E aí nós estamos todos na mesma bolha. Então, qualquer coisa que apareça, todos veem, né? Eu vi a seleção, mas fiquei quieta. E aí ela mandou dizer para mim, olha, Eri, essa daí podia ser que tu se interessasse. Aí eu fui olhar, era práticas jornalísticas, e eu achei que podia ser. E também não pedia pós-graduação, assim, ela era para graduação, porque o meu tempo no mercado, ele me tomou muito, eu não fiz pós. E aí essa vaga, essa seleção, era para quem não precisava de pós. Ela disse, tu podia ver se te interessa. E de repente me interessou. Me interessou justamente porque eu vinha nesse processo de leituras do material dela mesma. Ela tinha feito também um artigo sobre mim. Um artigo sobre mim ela fez. Muito interessante, sabe? Justamente quando eu desisti, ela é uma pesquisadora muito competente, a Nayana Rodrigues. E ela fez um artigo contando essa história do viver jornalístico e desse momento de diáspora, de a gente saindo das redações. Era um momento importante aquele, que era o momento do casamento do impresso com online, da convergência. Era um momento ápice aquele que eu saí. E aí ela tinha feito esse artigo sobre mim, eu tinha lido, e depois ela estava nessa tese dela, eu me pedindo essa ajuda de revisora, né? Eu sou formada em letras. E então eu estava tomada pelo espírito, né? O espírito estava ali do jornalista. Aí eu já estava acreditando de novo. E agora eu lembrei da coisa importantíssima, o The Intercept. The Intercept. Porque quando eu saí da redação, eu estava indignada com a imprensa por causa do impeachment da Dilma Rousseff. Qualquer pessoa que tivesse o mínimo de senso sabia que tinha uma coisa errada ali. E a grande mídia, ela quase torcia por aquele impeachment. E eu não queria fazer parte. Entende? Quando, depois desse tempo, esse 21, não sei, eu nem me lembro quando foi o The Intercept exatamente, mas eu sei que junto com esses artigos da Nayana que eu fiquei lendo, junto com essa tese dela que dei algum suporte nesse processo de revisão, teve a Vaza Jato.
que o The Intercept, o trabalho jornalístico deles, mudaram o rumo da história. Aí eu vi que nem tudo estava perdido no jornalismo, que existiam possibilidades de resistência. Porque todo o tempo que eu tive lá no Diário do Nordeste, onde eu trabalhei lá 23 anos. Na minha cabeça, eu resistia, sabe? Eu criava formas de resistência. Eu encontrava maneiras de colocar na pauta as questões que eu julgava pertinentes para a população, as questões sociais, a questão da educação, a questão de moradia. Isso é resistir. Então, quando apareceu a seleção aqui para a UFC, eu tinha passado pelos artigos da dona Nayana Rodrigues. Tinha acontecido a história do The Intercept, que eu me orgulhei de novo do jornalismo. E ele tinha mexido de novo comigo, né? O jornalismo. Ele era a única certeza que eu tinha na vida. E durante esse período das minhas perdas, e essa interseção de 2017 a quando eu entrei na UFC de novo, eu fiquei perdida, sem nem saber que estava, né? E aí, quando entrei na sala de aula de novo para ensinar jornalismo, né? Para mim foi muito emblemático, sabe? Então, por isso que eu digo que hoje eu sou feliz, porque eu encontrei outra maneira de fazer aquilo que eu nasci para exercer, para executar. Eu não vejo outra maneira de ser eu sem ser jornalista. Então, se eu não tivesse me encantado de novo por ele, eu não estaria aqui, de jeito nenhum. Nem aqui e nem em qualquer outra instituição de ensino para falar sobre jornalismo, porque eu não sei ser uma mentira. Ou eu sou tudo, ou eu sou nada. Falando ainda sobre esse retorno da senhora para a UFC, a senhora se graduou em 1992, na época comunicação social, e agora a senhora retorna para a sala de aula, para esse local de formação, como professora substituta. Queria lhe perguntar quais são as diferenças e semelhanças que a senhora viu com essa nova geração de jornalistas, comparando da sua época. O que eu mais gostei quando eu voltei aqui para a UFC foi ver a diversidade nas salas de aula. Gente de toda Fortaleza aqui dentro. Na minha época, era muito elitista, sabe? Era Regional 2. E eu, que sempre fui da Regional 4, e agora 5, 4, 5, e agora sou 12. E hoje, eu não sei dizer assim como são os alunos em relação a quem eu era, né? Porque eu vejo esse movimento, eu vejo o movimento da nova geração. Esse movimento é diferente da gente no sentido de nós, da época, termos... como é que eu posso dizer? Eu não posso dizer que a geração de hoje, ela não é abnegada. Ela é abnegada para a realidade dela de agora. Nós éramos abnegados nas nossas realidades. Então, eu não sou saudosista de achar que a gente era melhor e que essa geração é isso ou aquilo. Eu acho que a nossa geração de alunos hoje, ela reflete bem a geração de agora, que é uma geração mais pacata, mais incrível,
mas ela é mais para dentro. Ela é mais para dentro dos quartos. Ela é mais para dentro da casa. Então, eu acho que isso é muito reflexo da pandemia. As pessoas têm medo de ir para a rua, ao mesmo tempo que elas querem, elas têm medo. E tudo o que a gente queria na minha época era ir para a rua. Mesmo aluno, a gente queria ir para a rua, ser repórter na rua. E hoje eu percebo que alguns alunos eles têm dificuldade de conversar com o outro na rua e de ir para a rua. E parece que nossa profissão foi tão bombardeada nos últimos anos que a gente parece como se não fôssemos os mocinhos. Então, eles têm receio de ir para a beira-mar às 7 horas da noite. Eles não têm receio de voltar para casa às 3 horas da manhã da farra. Mas eles têm medo de ir para a beira-mar às 7 horas da noite. De insegurança. Então, se essa insegurança é do indivíduo ou é do jornalista? Esse medo é o medo do seu corpo ou é o medo porque é jornalista e hoje a gente está recuperando a nossa imagem? Até o ano passado, as pessoas estavam batendo na gente no meio da rua, interferindo no nosso processo de fazer. Então, eu acho isso. Ao mesmo tempo que tem essa vontade de fazer, essa abnegação, essa entrega, tem esse temor que eu não sei explicar direito, mas que eu acho muito parecido com essa geração que está dentro de casa, que não tem mais o costume de ir para a rua, junto com essa loucura que tem sido as contestações relacionadas à nossa profissão. Como está sendo a sua experiência na docência? A transição da redação de jornal para a sala de aula proporcionou uma nova visão sobre o seu amor pelo jornalismo e despertou o desejo na senhora de se tornar uma professora efetiva, realizando também a pós-graduação? Mais uma vez, a UFC está fazendo revolução na minha vida. Porque quando eu entrei em sala de aula, eu já tinha ensinado, como eu sou formada em letras, antes de entrar no mercado de jornalismo, eu ensinei uns 2 ou 3 anos, da 5ª série ao 3º ano, né? Que hoje seria do 6º ano, do 6º ao 3º ano. Eu ensinei lá no Centro Educacional Juventude Padre João Pia Marta, ali da Guanambi. E eu saí, deixei de ensinar, porque eu encontrei um emprego no mercado e era o dia inteiro e eu sempre quis ser jornalista, então. Mas eu vim muito triste, porque eu saí chorando do colégio. Então, quando eu entrei aqui na sala de aula da UFC, eu estava com medo de não saber o conteúdo, mas não de ter dificuldade na sala de aula, entende? O domínio da sala, que a gente chama. A sala de aula é incrível. Eu passei tanto tempo longe, mas ela é minha casa. Mas então eu me senti em casa. É como se eu tivesse voltado mais uma vez. Lá no mercado, as pessoas sempre diziam muito isso, que eu era muito didática, eu sempre fui muito didática. Quando ia pautar um repórter, eu dizia para ele com quem era que ele ia falar e qual a pergunta que ele ia fazer. E se ele respondesse isso, o que era que ele ia perguntar? E se ele respondesse aquilo, qual era a pergunta que ele podia fazer? Então, quando o repórter saía de perto de mim, ele estava pautado para mais ou menos umas 3 possibilidades de resposta. E sempre tive esse teor meio didático que eu nem me tocava. Então, quando eu vim para a UFC, que eu fui para a sala de aula, a primeira vez, o meu grande temor era não saber ensinar. Por quê? Não é porque eu tenho 1.500 anos de jornalismo
e sei fazer lead, que eu sei transmitir como é que faz. Tem uma diferença. Então, eu tinha medo disso, de não saber. Mas eu fui arrebatada por ensinar e ainda ensinar jornalismo. Eu não me sentia competente para ensinar jornalismo. Dentro daquela minha fala também, que eu dizia que eu não vou, é porque eu não me sentia competente para ensinar jornalismo, muito menos na UFC. Eu não vou entrar no mérito das outras universidades, das outras faculdades, que eu respeito todas. Mas a UFC me formou. E eu me formei com os melhores. Nessa conversa que eu tive ainda há pouco com o professor que eu estava tendo, eu estava dizendo para ele, eu nunca gostei muito eu sempre tive muita, fugia da teoria porque eu tinha medo dela. Eu era muito apaixonada, eu não sei se eu conseguia fazer uma matéria com a mesma entrega que eu fazia, eu sabendo que ela era mercadoria. Eu precisava esquecer que a matéria era mercadoria, para eu poder fazer, entende? Esse meu lado romântico, para mim era o meu trabalho, para mim era dar um jeito de trazer, contar uma história. Então, quando eu pensava que ela era uma mercadoria, o prazer ia embora, sabe? Então, quando eu voltei aqui para a UFC, que eu já tinha vivido como repórter e me realizado profissionalmente lá na rua, lá no mercado, lá na rua, e que fui para essa sala de aula e pude dizer para os meninos, e principalmente devolver. O que eu senti foi assim, que eu estava voltando para casa com pão, entende? Para alimentar. Assim, eu fui ali, aprendi isso. O UFC me deu isso daqui, meus professores, o curso de jornalismo me deu isso. Eu fui para o mercado, aprendi isso e estou trazendo. Tudo que você aprende lá fora é consequência do que você aprendeu aqui dentro. Então, quando eu me vi na frente desses meninos, eu percebi isso que eu estava trazendo de volta, o que eu tinha aprendido, para devolver para a minha casa. Porque eu olho os alunos e eu os vejo como os meus, assim, o Agostinho Gosson, o Ronaldo Salgado, eles são os nossos ancestrais. Eu já estive onde vocês estão hoje. E vai ter um momento que vocês vão estar aqui. Então, eu sinto o jornalismo estar em sala como se fosse essa continuidade. Então, esse prazer de estar trazendo de volta, olha aqui que eu peguei, olha que eu peguei, que eu trouxe. É assim que eu sinto. Eu estou devolvendo para a universidade pública, para quem está dentro dela, o que eu fui lá fora e aprendi. Então, para mim, esse prazer, ele é inenarrável, entende? Ele é inenarrável. Por isso que eu decidi agora, depois desse tempo todo, estudar jornalismo, estudar a teoria da comunicação, para cada vez mais compreender tudo o que eu fiz lá no passado e tudo o que os meus ancestrais fizeram. Quando a gente estuda história do jornalismo, daquelas pessoas que faziam o jornal manuscrito, eu sou a consequência dele. Essa história é toda nossa. Então, nesse momento, eu estou vivendo um momento da história do jornalismo. Estou passando para os alunos, que mais adiante eles vão estar passando essa roda da vida, que é maravilhosa. Então, eu não vou mais fugir desse jornalismo. Ele não me engana mais. Ele não faz de conta que me deixou. Eu já entendi. Nós vamos juntos até o fim agora. E aí eu vou tentar ir para esse espaço da academia,
da pesquisa, do estudo, do ensino, que eu estou fascinada. Erilene, falando agora um pouco mais sobre o seu tempo no mercado. Foram exatos 23 anos de trabalho no Diário do Nordeste. Como foi o ingresso na instituição? Eu fui estagiária do Diário. Eu trabalhei 23 anos no Diário, mas antes eu trabalhei em outros lugares. Mais direto assim, foram 23 anos no Diário. E eu fiz estágio, o estágio curricular. E eles gostaram do meu trabalho. Depois eu fui chamada para ser prestadora de serviço. E depois fiz seleção e fui contratada como repórter. Foi assim. O link foi daqui. Um dos casos mais emblemáticos da sua carreira foi onde a senhora foi refém do sequestro do Dom Aloysio Loscheider. Fora essa, quais outras histórias mais marcantes foram da sua carreira? São muitas, eu tenho muitas. Eu tenho duas bem impactantes. Uma foi de um menino que o irmão dele tinha morrido de fome. E eu fui entrevistar a família. E ele me disse, se abraçou comigo e me disse chorando, eu queria estudar. E eu me acabei ali, mas fiquei ali firme, né? Porque foi a educação que mudou a minha vida. Então, esse menino, nunca esqueço nem o olho dele, nem... Eu falei com a mãe dele para ver se ele estava em período de matrícula, para ver se ela ia matricular e tudo mais. Uma viagem que eu fiz de ônibus clandestino daqui para São Paulo, que eu sugeri ao meu editor, porque estava vindo um ônibus clandestino, teve um acidente muito grave de uns ônibus clandestinos que vinham de São Paulo para cá, e morreram, parece, sete cearenses, e eu percebi que os ônibus clandestinos estavam parecendo com a semelhança dos paus de arara, antigamente os caminhões de pau de arara. E sugeri essa pauta, ele deixou, e eu fui fazer essa pauta. Passei 3 dias dentro de ônibus, na ida para São Paulo, no ônibus clandestino, sem ninguém saber que eu era jornalista. Eu e o fotógrafo, e passei uma semana lá em São Paulo e voltei também de ônibus clandestino. Foi muito barra, muito difícil, porque o ônibus, ele andava por estradas vicinais, ele corria muito à noite, porque ele ficava fugindo da Polícia Rodoviária Federal. Então, foi tenso. A questão ética dessa pauta, eu fiz que era um casal, e conversava com as pessoas, sondando, e pegava os telefones, e depois que eu voltei para Fortaleza, eu entrevistei as pessoas que as histórias eram mais interessantes, que as histórias me impactaram mais, aí eu entrevistei e me identifiquei. Mas naquele momento eu não podia me identificar como jornalista. E também teve outra, dos 30 anos de turismo, lá de Canoa Quebrada. Quando fez 30 anos, eu fiz uma matéria muito interessante, uma reportagem, mostrando a mistura que os filhos dessa geração de turista, eles já começaram, já tinham cearense dessa relação dos turistas que estavam vindo para cá com a nossa... Era um novo cearense. E eu fiz essa matéria também. As que, assim, de cabeça que me lembram, as que sempre me deixaram marcas, foram essas. E tendo passado por diversos cargos no jornal, de repórter até a chefe da produção, como foi percorrer esse caminho? Houve preconceito pelo fato de você ser mulher? Rapaz, tu sabes que hoje, há um tempo, é que a gente vem discutindo que a questão do feminismo, da mulher, do feminino, ela entrou na roda de discussão, né? A gente vivia sem atentar. Eu acho que o fato de eu ser mulher, por incrível que pareça, facilitava
facilitou nas chefias, dependendo de quem estava acima de você, o seu chefe imediato. Se ele tinha mais facilidade ou menos facilidade de conviver, de se relacionar com mulher ou com homem. Mas eu não posso dizer que a minha ascensão para a chefia passava por esse caminho, né? Porque eu fui chefe muito rápido dentro dos processos do jornal. Quando eu comecei a ser repórter, me influenciava muito esse jeito, o repórter, que tanto pode ser o repórter ou a repórter. Então, eu mesma, equivocadamente, eu queria ser igual. E eu queria ser igual. Então, se eu tivesse com TPM, eu não queria demonstrar que eu estava com TPM. Se fosse hoje, eu fazia questão de ficar na redação. Não, estou sentindo dor. Porque eu compreendi. Porque eu compreendo hoje a relevância de você fazer as marcações do feminino. Mas naquela época que eu estive nessa redação, sendo repórter, o feminino, ele não estava, ele não estava em voga, vamos dizer assim. A gente tinha acabado de sair da ditadura militar. A ditadura militar acabou em 85, 86. Eu entrei naquela redação em 94, fazia pouco tempo. Então, a gente estava começando as conquistas, a questão dos direitos humanos, as coisas estavam começando a voltar. O feminino, ele ainda estava muito incipiente. Então, eu mesma tinha essa postura equivocada de querer ser igual. E a minha trajetória lá no jornal, ela foi muito diferente, porque quando teve a história do Dom Aloísio, eu só estava 10 dias lá no jornal. E eu fui valente. Entende? Eu fui valente para uma foca. Então, essa minha valentia de voltar e acompanhar a minha pauta, o mundo se acabando e eu lá olhando para o Dom Aloísio, deve ter dado para os meus chefes uma ideia de que as pautas que eles podiam me dar. Então, eu sempre fui muito de rua, muito de rua, muito de rua. E aí, com 2 anos que eu estava lá, eu já comecei a substituir os chefes de reportagem. Então, eu não posso dizer categoricamente que o fato de eu ser mulher me prejudicou, porque eu ia ter que entrar numa esfera muito subjetiva, porque, na verdade, a minha trajetória lá no periódico, ela foi mais de avanços do que de estagnação. Em 2017, a senhora deixou o Diário do Nordeste em busca de uma vida mais leve, como afirmou em seu texto de despedida. Hoje em dia, a senhora sente que alcançou essa leveza no ramo profissional e na vida também? Quando eu percebo que eu estou no redemoinho, eu recuo. Ter uma vida leve é uma luta permanente. Agora, recente, eu lancei um livro, né? E foi uma loucura, um redemoinho. Eu não abri mão do meu papel profissional aqui na universidade. Então, eu me acordava cedo, preparava minhas aulas e ia me organizar para esse processo do livro. Mas foi muito conturbado, porque teve muita entrevista, teve isso, teve aquilo, e depois muitos envios. Se vocês me acompanham nas redes sociais, vocês vão ver que eu parei de publicar sobre o livro. Porque eu me percebi no redemoinho de novo. E eu não quero, mesmo pelo meu amorzinho, meu livrinho no meu coração. Nem ele. Então, toda vez que eu me percebo, isso é vigília. Hoje, em relação à vida que eu tinha anteriormente, eu vivo uma vida bem leve.
E quando eu percebo que eu estou me atropelando, eu volto, eu recuo, porque eu quero essa vida leve, mesmo que eu tenha que pagar vários livros que não vão ser comprados, porque eu não estou publicando a respeito. Eu pago esse preço. Eu quero a vida leve e eu luto por ela. Eu tenho, mas de vez em quando você vive numa redação, você se transforma naquele ser da redação e você vive naquela velocidade dela. Então, quando eu me percebo naquela velocidade, eu volte e eu me faço voltar. Então, eu tenho, mesmo a força. Não abro mão dela mais. Falando agora um pouco do seu livro, Lilene, O Manga Verde com Sal, Cartas de Amor, de Luto e do Sabor Agridoce da Vida. Eu queria saber qual foi o critério de escolha por esse título e qual é a subjetividade por trás do adjetivo agridoce para definir a vida. A escolha do título, a manga no título, é porque essas mangas, elas estão na minha infância. Era uma ironia que eu sempre contei para os meus amigos, né? Eu já disse que a minha família era de poucos recursos financeiros e de muita resistência. Então, eu achava irônico que, porque na minha casa, da infância, vizinho a ela, tinha um sítio e tinha um pé de mangueira que caía as mangas lá no meu quintal. Só que as mangas que caíam no nosso quintal, elas eram azedas, sabe? Era raro ter uma doce. Ao mesmo tempo, a gente tinha brincadeira de comer manga verde com sal. E eu sempre ironizava assim com os meus amigos, eu dizia, mas que absurdo, que sorte danada é essa de você vir numa vida e morar perto de um sítio e a manga que cai no teu quintal ser azeda. Então, a gente brincava de botar o sal na manga e que ela fosse docinha ou que ela fosse azeda, a gente engolir. Era a nossa resistência, era aprender resistência na infância. Então, quando eu coloco a manga verde no título, eu estou falando de resistência. E o sabor agridoce da vida é justamente isso, era ali naquela infância. Naquela infância, a gente aprendia uma brincadeira. Era prazeroso quando a manga era boa. Era docinha, de vez, mas ela ia ser doce. Quando ela ia ser doce, a gente botava o sal, uma delícia. E também de você estar ali com seus irmãos brincando e você conseguir engolir aquela azeda com sal. É fortaleza desde criança. Você ser forte, aprender com tudo. E aí, essa história do agridoce é porque a vida é toda assim. Ela é agridoce. Eu adoro sorvete com batata frita, por exemplo. Adoro essa mistura do sal com açúcar. E aí, o agridoce é isso. Porque agridoce é gostoso, o sabor agridoce. Mas você é a mistura. Tem o sal e tem o doce. A vida é todo o tempo assim. Então, esse sabor agridoce é isso. O luto foi a perda irreparável. O amor é o que me move até agora, agridoce. E que culminou nesse livro, Agridoce. Depois que eu fiz esse livro, depois que eu terminei esse livro, eu voltei a ser quem eu era antes da primeira perda avassaladora, né? Agridoce é a vida. Em seu livro existem 3 personagens centrais, sua irmã Lia, seu pai e sua mãe. Como essas 3 figuras ajudaram na construção da Erilene como pessoa? Eu sou eles 3. Se você olhar direitinho, você encontra os 3 aqui, sabe? Eu sentia muita saudade deles. E essa compreensão que eu digo agora, que quando você olha
para mim, você encontra eles três, eu tive fazendo o livro, né? Descobrindo. Eu sentia muita saudade deles e quando percebi que eles todos me formam, foi que eu consegui encontrar a minha saudade boa. Porque, por exemplo, a mamãe, ela ensinava no silêncio, no exemplo. A Lia, ela tomava as minhas brigas, as minhas lutas para ela. Ela me defendia, ela tentava me ajudar a construir meus sonhos. Essa empatia pelo outro, ela me ensinou. Esse tempo para ver os passarinhos, quem me deu foi meu pai, entende? Esse tempo para contemplar, gostar de música. Então, eu sou eles três, eles me formaram, os três. Eu não compreendo outra forma de ser, a não ser essa, de eles três aqui, me tornando exatamente quem eu sou. O que eles não puderam me ensinar, eles me deram as chaves, né? Eu peguei as chaves e fui construindo. A partir dessa base inicial, a mamãe, ela fez até a 4ª série, que eu disse, mas ela sempre lutou para a gente ir para a escola. Quando a resistência de eu fazer o vestibular, é porque eles não sabiam nem o que era. Mas o que é isso, minha filha? E eu fui explicar para eles o que era. Eles desconheciam. Não era porque eles não quisessem que eu estudasse, é porque eles achavam que terminava por ali. Então, não existe Erilene sem o papai, a mamãe e a Lia, não existe. Erilene, expor no seu livro o seu estado mais subjetivo, frágil, egoísta até certo ponto, humano, amoroso e extremamente identificável. Certamente não foi uma tarefa fácil. Eu gostaria de saber por que surgiu a vontade de escrever e publicar essas cartas e qual era a sua intenção com os leitores do livro. Quando eu pensei em escrever o livro, era um processo terapêutico meu. Porque depois que eu saí do jornal, eu não conseguia mais escrever. E eu escrevo desde que eu me entendo por gente. Eu não conseguia. Eu escrevia, mas eu não tinha prazer. Porque escrever virou trabalho. Porque quando eu saí do jornal, eu estava escrevendo crônicas, que é muito subjetivo. Eu era chefe de produção, mas escrevia crônicas. A minha produção textual, lá estava sendo crônica, certo? Então, como eu precisei me afastar, eu tenho para mim que entrou alguma coisa nisso e eu não gostava do que eu produzia para publicar. Tanto que eu tinha blogs e eu parei com tudo. Eu saí até das redes sociais. E tenho sofrido muito nesse retorno, porque eu esqueci como é que faz as coisas, eu sofro. Então, e aí, eu não escrevi, eu não conseguia escrever. E aí, depois que meu pai faleceu, eu sempre na terapia, a minha psicóloga disse para eu escrever para os meus... Pois escreva para os seus mortos. E eu disse, mas eu já escrevo para a Lia. Não, para todos. E aí, eu comecei a fazer esse exercício para a terapia. Para falar com todos, falando, conversando, dizendo, né, como é que estava a minha vida para todos os outros. E aí, nesse caminho, eu disse, não, eu posso fazer então sobre minha família, faz. Aí eu comecei a pensar um livro sobre minha família. Depois eu entendi que era melhor escrever as cartas para a Lia, resgatar essas cartas para a Lia. Então, no começo, a intenção era ver se eu conseguia furar o bloqueio e voltar a escrever. Depois, no caminho, eu entendi que esse livro podia me ajudar no meu processo de luto. Quando veio a pandemia em 2020, esse livro ele começou assim, eu passei escrevendo isso que eu estou te dizendo, 2019, papai morreu em outubro de 2018.
E um ano depois de eu ter saído do jornal. E aí, eu estava muito ocupada com aquele período para escrever. Quando eu comecei a escrever de novo para trabalho, foi que eu percebi mesmo que eu estava com bloqueio para escrever como eu. Como indivíduo, né? Aí, eu dizendo para ela, aí ela, fiquei nisso. Eu fiquei escrevendo para me salvar. Mas, na pandemia, quando aquelas pessoas todas começaram a morrer, e os órfãos, eles não podiam se despedir deles. Aquele luto no mundo, ele doeu demais em mim. Então, eu sabia que eu tinha feito muita coisa que fugia do costume no livro. No meu processo de luto, eu fiz muita coisa que fugia dos rituais. E até escrever mesmo era uma libertação. Então, eu achei que, de alguma maneira, primeiro eu pensei, eu posso deixar para o caso de eu morrer, para os meus ficarem com essa história. E aí eu fui pensando, não, mas não precisa só ser os meus. Quem está neste momento órfão, passando por essa dor, que eu já sei qual é. E porque eu achava, quando a Lia morreu, que eu não conseguiria viver sem ela. Não é que eu quisesse morrer, não. É que eu achava mesmo que eu não conseguia viver sem a Lia. Eu só tinha vivido com ela. Ela era mais velha do que eu. Eu nasci e me criei nesse mundo onde ela existiu. Então, quando ela morreu, eu não sabia que era possível viver sem ela. E ao longo do tempo, eu fui descobrindo que era possível, sim. E que naquele momento que eu já estava ali em 2020, 2021, eu queria, inclusive, viver e viver feliz. Então, se era possível viver sem a Lia, e era possível, inclusive, ter um momento que eu queria ser feliz de novo e rir, era possível qualquer coisa no mundo. Era isso que eu queria dizer. Ei, cara, não desiste não, dói. Mais um dia, dói menos. E um dia chega a saudade boa. E um dia a gente ri de novo. E é feliz de novo. Um dia chega. Eu queria dar esse colo para ele, sabe? Aí no final eu estava escrevendo para esse órfão. Esse luto da humanidade, ele dói em mim. Porque eu sou a humanidade, né? Nós somos a humanidade. Se tem um ferido, nós estamos também. Então eu quis passar a mão na cabeça dele e dar colo, sabe? Foi isso. Foi por isso que o meu lindinho, à medida que eu fui avançando isso, porque eu não pensava, eu tenho essa coisa meio idealista e sonhadora, eu tenho esses probleminhas. Então, por exemplo, eu comecei a escrever o livro, eu não pensava como era que eu ia publicar, porque senão eu não escrevia. É aquela história. Eu vou fazer a matéria, mas se eu souber que ela é mercadoria, eu não vou fazer. Eu preciso achar que tem alguma coisa que não seja só mercadoria, porque senão eu não faço. Então, eu fui fazendo o livro sem pensar como era que eu ia publicar, porque senão eu não publicava, eu não escrevia. Como é que eu posso pensar em dinheiro, escrevendo aqui, chorando, desesperada e pensando em dinheiro, pensando como era que eu ia achar a editora? Não conseguia. Vou por etapas. Então, nesse momento, chega esse momento que eu decido, não, eu preciso publicar, eu preciso, porque a dor que eu senti e que eu não tive esse colo, eu quero dar. Dizer, você não está só. Eu sofri também, não foi essa dor da Covid, dos órfãos da Covid, mas a dor do luto eu conheço. E eu posso passar a mão na tua cabeça e dizer, vai passar.
que a gente pode esperar da Arilene Firmino no futuro? Mais da Arilene escritora, professora efetiva na UFC ou de volta às redações? Olhe, eu acho que a gente pode esperar tudo. Professor efetivo da UFC é mais complicado, né? Professor efetivo da UFC é mais complicado. Vamos dizer professora, vamos dizer escritora. A redação, se ela for uma redação virtual, eu não tenho mais como ser chefe de produção, eu não tenho mais como ser chefe de reportagem. Mas escrever para jornal é o nosso ofício. Então, tudo pode. O que pode ter a certeza é que no futuro sempre vai existir essa Arilene mais leve a cada dia. Seja o que for que ela estiver fazendo. Arilene, muito obrigada pela entrevista. De nada, meu bem, foi um prazer. Bem, eu queria encerrar relembrando o pós-fácil do livro Manga Verde com Sal, no qual você cita que a sua missão pessoal é tocar o coração das pessoas, deixar nelas um pouco da sua essência. E falo por mim, pelos meus colegas, que essa missão foi cumprida. E não só na docência, mas no jornalismo e na escrita. Coincidência ou não, áreas que marcam muito a vida das pessoas. E acredito que se exista uma palavra para definir a senhora, seria marcante. Muito obrigada, Arilene.